Queridos e amados irmãos, Deus da esperança, que nos cumule toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Meus irmãos, estamos no sexto domingo do tempo comum. Encerramos ontem a quinta semana. E a liturgia da palavra nos propõe como reflexão o amor à vida, valores éticos irrevogáveis. Em Cristo, o amor vem de dentro da pessoa. Por isso, ele transborda para gerar vida. E o Evangelho, narrado por São Mateus, no capítulo 5, versículos 20 em diante, nos conta que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Olha esta palavra que nos é dirigida neste dia. Meus irmãos, o que Jesus quer com esta proposta é que nós observemos que a lei não deve ser só cumprida por ser a lei, isto é, por ser impositiva. Mas a lei deve ser cumprida porque eu me importo com a vida do outro. Porque eu me importo com o bem-estar do meu irmão. Porque eu sou sensível ao sofrimento, à dor e à vida do outro, tanto quanto com a minha própria vida. Jesus fala de uma questão que repercutiria 20 séculos depois, a questão, por exemplo, do desejo, que talvez naquele tempo nem fosse caracterizado desta forma, mas passa a ser, a partir deste evangelho, quando ele diz que se um homem olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É a responsabilidade espiritual, é controle sobre as concupiscências da carne, é este novo modo de olhar o outro, não como objeto da cobiça, mas como o ser criado à imagem e semelhança de Deus, um irmão que caminha comigo ao meu lado. É o refrear das paixões. É o controle sobre os sentidos. Jesus nos quer seres transcendentais. Por isso, a palavra, a minha afirmação, deve ser objetiva, concreta e verdadeira. Não há dubiedade no cristão. Não há o cristão de duas caras. Não há o cristão de duas palavras. Há o homem firme do sim e do não.
É isto que ele requer daqueles que seguem o Evangelho. E nós estamos num tempo de muita conversa fiada e pouca afirmação concreta. Nós estamos num tempo de desenfreadas paixões, onde a sexualidade aflora e as pessoas estão se deixando seduzir da forma mais animalesca possível, meus irmãos. Pois a prática do sexo hoje, nos nossos dias, é de forma que quase animal. É o outro descartável que eu utilizo para a satisfação dos meus instintos. E às vezes os instintos mais sórdidos, mais baixos. Meus irmãos, nós precisamos tomar consciência deste caminho que seguimos na fé de Cristo Jesus. Nós precisamos realmente assumir o controle de nossa vida. Mas o controle da vida espiritual requer a renúncia às coisas do mundo. Nós precisamos sair da subalternidade dos sentidos para a proeminência do espírito. Ser o homem espiritual. É o homem novo que o apóstolo Paulo fala. Não o homem velho, carcomido de paixões, destruído pelos sentidos, mas o homem novo, elevado pelas virtudes, que o faz transcender, o faz, efetivamente, filho de Deus. E aí, como é que nós estamos vivendo essa expectativa de salvação, de vida nova, de transcendência? Estamos desejosos, efetivamente, da sublimidade do Espírito? Ou ainda estamos apegados às concupiscências da carne? Meus irmãos e irmãs, o tempo é breve e passa rápido. Por isso, é preciso que prestemos atenção, porque o hoje é o único tempo que nos resta. Nós estamos, muitas vezes, pensando em coisas mirabolantes. Nós estamos elucubrando coisas que não chegam ao nosso alcance. Imaginando vida longa, imaginando anos à frente. Mas pode ser só hoje. E é preciso que hoje eu esteja apto a comparecer diante de Deus com as qualidades necessárias de quem construiu uma caminhada na fé, na esperança e na caridade. É preciso que eu não seja um terreno infértil, onde a semente da palavra de Deus é lançada e não encontra a base necessária para germinar e produzir os frutos. Jesus chama a nossa atenção para que não nos contaminemos com o fermento daqueles fariseus, hipócritas, os que ostentam a lei, mas não cumprem. Porque a exterioridade falsa da prática da lei não nos conduz ao aperfeiçoamento espiritual. E não nos contaminemos com a falácia do mundo que diz não matar. E mata subrepticiamente pela fome, pela doença, pelo desemprego, pela exclusão social, pela não moradia, por todos estes defeitos que nós conhecemos e que a nossa sociedade impõe a uma grande parte dos nossos irmãos e irmãs. Isto só falando no cunho social. E a nossa própria religião, que nega muitas vezes, bate à porta, exigindo que aquela árvore fraca, aquela árvore que se sustenta mal e mal, com um fiozinho de fé, produza os frutos da virtude
que aquele agricultor não produz, mas vai buscar na árvore do outro, do irmão, porque acha que o irmão tem que produzir os frutos. E ele arrogantemente julga que o irmão não está com as virtudes necessárias. Meus irmãos, é preciso que nós desmanchemos esse enlinhado de coisas, olhemos a coerência da prática do Evangelho e da virtude, como Jesus nos chama a atenção no Evangelho. Ouvir a palavra de Jesus e aplicar em mim primeiro. Olhar no espelho e ver a minha própria imagem e analisá-la. Que nesse domingo possamos ser luz do mundo e sal da terra, que sejamos o sinal da presença de Deus no meio dos irmãos, para vivermos efetivamente a vida da graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, meus irmãos.